Olá, vamos conversar com o cientista político Fernando Schuller, que é professor do INSPER e articulista da revista Época. Fernando, você vem falar sobre a questão política, um momento assim bastante turbulento. Eu diria que nós temos uma presidente da República que tem um índice de popularidade bastante baixo, né? Nós temos uma situação inédita na história republicana brasileira, um governo que começa já com uma crise de legitimidade brutal. A presidente Dilma não completou 3 meses no governo, já popular, ótimo e bom nas pesquisas, que é o índice máximo que ela pode ter, 13%. Então, nós, em função, primeiro, quebra de promessas de campanha, isso é muito importante, houve um sentimento de traição de boa parte do eleitorado. Quer dizer, esse ajuste que vem sendo feito é um ajuste necessário, mas produzido pela falta de planejamento do governo. O governo gastou demais, o governo perdeu o controle do seu próprio orçamento, o governo contratou demais, inchou a máquina pública, você tem hoje 40 ministérios, o governo abriga uma enorme base parlamentar que precisa se acomodar dentro do governo. Então o gasto se expandiu, muito sem critério, boa parte das obras de infraestrutura não andaram, boa parte das obras do PAC também não andaram. O Brasil perdeu um controle sobre o processo inflacionário, a gente deve estar na faixa de 8% de inflação real no país, ou um pouco mais. E tudo isso coroado com um crescimento negativo da economia. Então você imagina, isso significa perda de impostos, perda de emprego, diminuição da arrecadação, então agrava ainda mais a situação econômica do país. Quando vem o processo da Operação Lava Jato, da denúncia de corrupção, quer dizer, o governo entra também numa crise ética. A soma de todos esses fatores leva realmente a presidente Dilma a uma situação bastante delicada. E a população na rua? Eu acho que a população respondeu bem. O protesto do dia 15, se calcula que mais de 2 milhões de brasileiros foram às ruas nas capitais. Só aqui foram mais de 100 mil. É inacreditável, Uma cidade como Vitória, no caso de Porto Alegre, que eu acompanho também, são cidades relativamente pequenas, por contexto nacional, você tem uma quantidade tão grande, praticamente está falando de 10, 15% de toda a população na rua. Verdade. E uma manifestação ordeira, pacífica, feita por famílias, quer dizer, com uma visão até muito generosa, eu diria, da política, protestando contra uma situação real do país. Às vezes o governo é muito soberbo e não reconhece seus próprios erros, não faz autocrítica, então fica um jogo difícil. Eu acho que a população passou um recado, agora espera-se que o governo reaja de maneira adequada. Há possibilidade de impeachment? Eu acho que não, eu acho que o impeachment não há fatos objetivos que vinculem, até agora pelo menos, a pessoa da presidente Dilma aos escândalos. Na cultura política brasileira, apenas o envolvimento pessoal do chefe de governo justificaria um impeachment. Então, simplesmente ter havido o caixa 2 na campanha de 2010 ou 2014, como parece que seja o caso pelos depoimentos, não seria, na minha visão, politicamente suficiente para o impeachment. Poderia ser até juridicamente suficiente, mas não politicamente suficiente para um processo de... Não acredito nisso. E a credibilidade, quando o senhor coloca a questão das promessas que não foram cumpridas, a credibilidade acho que é o fator preponderante nesse processo da presidente. Eu acho que a âncora de credibilidade do governo hoje é o Ministério da Fazenda, Joaquim Levy, que é um paradoxo. O Joaquim Levy tem uma formação liberal, é um economista neoclássico, faz um ajuste fiscal muito duro. O ajuste fiscal, na minha opinião, muito duro, mas limitado. Por quê? Porque ele é um ajuste de caixa. Então ele é feito com base em aumento de alíquotas, ele revoga certas exonerações fiscais e corte de gastos. Então é o controle chamado da boca de caixa. Então corte de investimentos, suspensão da contratação de pessoal, cortes em programas sociais, inclusive, como seguro-desemprego, como o caso do FIES agora, que houve toda uma discussão importante no país. Então a minha impressão é que isso também ajuda a desacelerar mais ainda a economia, cria mais insatisfação. E coloca, inclusive, parte da base tradicional da presidente, formada por sindicatos, chamados movimentos sociais, contra o próprio ajuste fiscal. Ontem nós tivemos uma notícia interessante, a pressão do próprio ex-presidente Lula, um grupo de sindicalistas, criticando as medidas de ajuste fiscal, que são mais complicadores nessa equação política da presidente. Sim. E o futuro disso? Eu acho que o ajuste fiscal será feito.
O Brasil vai terminar o ano com aí um superávit primário, acho que acima de 1 bilhão, que significa a reversão de uma tendência. Ele não é ainda um superávit suficiente, né, para corrigir a relação entre dívida e PIB no Brasil, que chegou a um nível insustentável, né? Mas ele servirá para sinalizar para a economia global, para investidores, etc., que o Brasil corrigiu ou está corrigindo a rota. Quer dizer, isto somado ao aumento do dólar, né, a desvalorização do real, eu acho que sim, pode criar uma condição, uma circunstância de captação de investimentos externos, né, de aumento do fluxo de capitais para o país. Eu acho que o Brasil vai preservar o rating internacional que possui hoje. Né. Então, a tendência, se mantido, vamos dizer assim, o ajuste fiscal, se ele não for, digamos assim, mitigado pelo Congresso Nacional, pelas pressões fiscais, o presidente Dilma mantiver esse curso, acho que o Brasil chega no final do ano, deste ponto de vista, do governo e planejamento fiscal, um pouco melhor do que nós iniciamos o ano. Né? Evidentemente que os desdobramentos da Operação Lava Jato são imponderáveis. Né? Quer dizer, novos depoimentos que realmente vinculem a pessoa da presidente ou o ex-presidente Lula, quer dizer, há uma série de desdobramentos possíveis aí que podem acirrar a crise ética no país. Né? Mas do ponto de vista do ajuste fiscal, eu acho que o país tende a corrigir o seu rumo. Né? Nesse sentido, a gestão do ministro Joaquim Levy, acho que é uma gestão muito positiva até agora. Ok. Finalmente, o relacionamento com o Congresso. Eu diria que o Congresso Nacional, paradoxalmente, neste momento de crise, se afirmou como instituição. Pode-se não gostar do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros, do estilo do PMDB, do toma lá da cá. Né? Nós temos o chamado presidencialismo de coalizão no Brasil. É uma relação um pouco promíscua, né? De liberação de emendas, ministérios. Verdade. Né? Então há um jogo, digamos assim, na minha visão, insustentável a longo prazo para a nossa democracia. Mas o Congresso tomou posições de maior independência, devolveu MPs, quer dizer, negocia um pouco mais de dureza com o Executivo. Quer dizer, nesse sentido, acho que há uma lição que nós temos que aprender da crise. Quer dizer, que os poderes são independentes, o Congresso Nacional não pode ficar inteiramente atrelado ao Executivo. Saudável. Né? Então, acho que a crise sempre é como a vida, né? Ela apresenta novas oportunidades para se repensar, inclusive, a nossa democracia.